Oi, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Gabi. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês sobre quando os empatas descartam os narcisistas. Primeiro de tudo, eu não gosto, né, de falar descartar, porque a gente não descarta ninguém, geralmente, né? A gente termina com a pessoa com o coração ainda partido, né? Porque somos empatas, então a gente sempre pensa no outro, então estamos pensando na pessoa que a gente está descartando, né? Terminando. Então, vou falar sobre isso hoje, porque geralmente a gente acha que são os narcisistas que sempre terminam com os empatas, mas existem casos que os empatas terminam com narcisistas. Vamos lá? Então, tem 3 cenários que isso acontece, e eu vou explicar para vocês os 3 cenários. O primeiro é quando os empatas não sabem que estão convivendo com narcisistas, no relacionamento com narcisistas. E pode ser um relacionamento de amizade também, ou então com o chefe, ou as pessoas da família. Mas eu vou só falar sobre relacionamentos amorosos para ficar mais fácil, né? Para não ter que dar 1 milhão de exemplos. Esse cenário, o empata termina com o narcisista sem saber que a pessoa é narcisista. As pessoas não sabem que estão namorando, ou então são amigas de uma pessoa narcisista por falta de informação, geralmente, quando isso acontece, né? Porque nem sabem que esse tipo de coisa existe, né? Ou então acham que narcisista é uma pessoa só egocêntrica, não sabe exatamente o que significa essa palavra, né? Esse tipo de personalidade, esse transtorno de personalidade. Então as pessoas acabam terminando com o narcisista porque já sofreram demais, ou então as pessoas estão ficando mais velhas, estão vendo que nada está mudando, que elas estão sempre sendo abusadas de um jeito ou de outro, então resolve sair do relacionamento. Também tem essa pressão de fora, para os amigos ou a família fica falando para a pessoa sair do relacionamento, e a pessoa, mesmo sem saber que está no relacionamento com o narcisista, acaba ouvindo os amigos e a família e saindo do relacionamento, né? Mas essas pessoas, se a gente pensar, são geralmente as vítimas manipuladas, que não sabem o que estão passando, geralmente já ficaram muito tempo no relacionamento, sendo abusado, jogado de um lado para o outro, sendo feito tratamento de gelo sem parar, voltando de novo. São pessoas muito codependentes, né, desse cenário. E muitas vezes até as pessoas acabam saindo do relacionamento por causa da religião, né? Geralmente a gente acha o contrário, que as pessoas ficam por causa da religião, que também é um fato. Mas no meu caso, por exemplo, quando eu estava casada, aconteceu comigo de eu não ter informação, né? Não sabia o que era narcisismo, que transtorno de personalidade, nem passava pela minha cabeça esse tipo de coisa. E daí, uma vez eu fui na igreja que quis falar com o meu pastor, e quando ele falou para mim, porque eu também acreditava quando a gente fala assim, é para sempre, sabe? Isso também me fez ficar no relacionamento por muito tempo. E quando eu recebi essa mensagem, né, do meu pastor, por exemplo, eu fiquei com o coração mais leve para tomar essa decisão de sair do relacionamento. Então, geralmente é isso que acontece, né, com as pessoas desse primeiro cenário. Qual é a consequência disso, né, dessas pessoas? Qual é a consequência de uma pessoa empata com o narcisista terminar com o narcisista? Geralmente o que acontece é o narcisista vai querer voltar para a pessoa, porque talvez nem entenda, provavelmente não vai entender porque essa pessoa saiu de casa, né? Porque o que acontece, a pessoa geralmente é a que sai de casa, né? Porque não aguenta mais, não tem como a pessoa retirar a pessoa de casa, mandar embora, porque não dá certo. Então, nesse tipo de cenário, geralmente são as vítimas, né, que saem da casa ou do relacionamento. E os narcisistas nem percebem isso, porque geralmente, se eles brigam, se tem um tratamento de gelo, as pessoas saem da casa, sempre voltam. Então, foi como aconteceu comigo também. Eu saí de casa 1 milhão de vezes para depois voltar, porque eu tava com medo, e daí eu voltava para casa. E quando eu saí da última vez, ele não achou que eu fosse voltar. Então demorou 1 mês para ele perceber que eu não ia voltar, mas ele foi atrás de mim. Porque na cabeça dele, eu era uma pessoa manipulada. Como é que ele não vai mais me manipular? Cadê o suprimento? Daí eu era a maior fonte de suprimento dele. E de repente não estou mais lá. Então, essa pessoa, esse narcisista que vai atrás de você, vai querer fazer chantagem emocional, vai se fazer de doente, de coitado, de repente alguém morreu da família, de repente, sabe, um monte de coisa acontece para você se sentir mal, para você se sentir culpado, fazer chantagem emocional, né, que foi no meu caso também, às vezes eu voltava
porque eu levava muito ele para o hospital, ele era alcoólatra, então eu ficava com pena, né, de se eu não ficava sentindo culpada que se eu não voltasse, ele não teria ninguém para levar ele no hospital, e ele falava esse tipo de coisa, então me colocava com uma culpa que não era nem minha, né? Se ele não quiser ir para o hospital, então não bebe, né? Mas na nossa cabeça, quando a gente está tão codependente, uma pessoa tão manipulada, a gente acaba voltando. Mas por isso que é tão importante fazer o contato zero, para a gente não cair nessa armadilha, porque é uma armadilha mesmo. Eles não querem a gente presente na vida deles para ser uma coisa positiva para os dois. Eles querem a gente nas vidas deles para eles conseguirem suprimento e tirar a nossa vitalidade. Então, por isso que é tão importante fazer contato zero quando se separam, porque os narcisistas vão voltar, né? Quando você é a pessoa que terminou e você não sabe de narcisismo, você saiu ainda com o coração quebrado, porque leva muita força terminar com alguém quando a gente ama essa pessoa. Leva muita força de vontade, muita determinação. É uma coisa assim, sabe? A gente quer, é o nosso cérebro e o nosso coração brigando diariamente, a gente sabendo o que precisa fazer, sentindo o contrário, tendo essa dissonância, né, cognitiva. Então, a gente precisa ter muita força, mas a gente precisa ficar com essa força e seguir em frente. O segundo cenário é quando a vítima do narcisismo, desse narcisista, dessa pessoa, resolve sair do relacionamento, descartar a pessoa, sabendo que a pessoa é narcisista. Então, geralmente, isso acontece durante o relacionamento, né? Porque a gente não sabe que uma pessoa é narcisista porque eles manipulam a gente só quando a gente está sofrendo, procurando informação, dentro do relacionamento, principalmente agora que, graças a Deus, tem tanta informação disponível, né? Então, essas pessoas já estão sofrendo, não estão entendendo, estão se sentindo culpadas diariamente, sendo manipuladas diariamente, com tratamento de gelo, isso e aquilo, e querem entender o que está acontecendo e aprende, né, vendo artigos, lendo artigos, indo no YouTube e tudo mais, e daí aprende e resolve sair, descartar a pessoa. Isso que acontece é, os narcisistas, gente, odeiam serem expostos. Eles não gostam, eles ficam com raiva quando a pessoa descobre quem eles são. Então, geralmente, de uma forma, é um pouco mais fácil, não que seja fácil, porque é difícil também. Quando acontece isso, gente, é um pouco mais fácil, porque você não tá, durante o relacionamento, você teve tempo de prestar atenção nos comportamentos, de raciocinar, de ter certeza que a pessoa é uma pessoa narcisista, para sair sabendo que você está fazendo o melhor para você. Né? Geralmente é isso que acontece quando as vítimas sabem que estão nas mãos de narcisistas e querem sair do relacionamento. E geralmente os motivos de elas saírem é porque têm medo, né? Estão angustiadas dentro do relacionamento, sabendo agora que estão lidando com um monstro, não querem mais isso para elas, estão agoniadas, angustiadas, com ansiedade. Então eles não veem, essas pessoas, essas vítimas empatas, não tem a hora de sair do relacionamento, de terminar com isso tudo. E geralmente essas pessoas são assertivas, porque, como eu falei, tiveram tempo de ter a informação necessária para criar essa assertividade, sabendo que estão fazendo a coisa certa para elas mesmas. Mesmo amando, entendeu? Não significa que a pessoa ama menos, porque continua codependente. Para ser isca, né, de narcisista, a pessoa é codependente, infelizmente. Mas agora a pessoa sabe o que está acontecendo e sabe o que precisa fazer para melhorar a situação. Nesse caso, as vítimas são aquelas vítimas transicionais que eu fiz o vídeo para vocês. E sempre que são vítimas transicionais, os narcisistas voltam, geralmente, não sempre, óbvio, porque não dá para generalizar, mas como esses narcisistas têm tanta raiva de serem descobertos, eles têm medo de serem descobertos, eles têm medo de serem expostos. Então fica mais fácil da vítima, do empata, né, sair fora, ou então o narcisista mesmo que vai sair fora ainda te culpando e tudo mais, mas não querendo ser exposto. Então o narcisista te exclui das amizades, os narcisistas mesmo que te bloqueiam, né, nesse sentido, quando é esse cenário, que eles não querem que você chegue perto dos amigos deles, dos relacionamentos deles, para expor a personalidade, quem eles são, essas pessoas más, né? Então, e continuarem vivendo de bonzinho e continuando te difamar. Eles não gostam de pessoas assertivas, como eu já fiz vídeos sobre isso. Eles não suportam pessoas assertivas, eles gostam de pessoas submissas, que eles têm total controle. E quando você começa a ficar esperto e entender sobre o assunto, eles ficam com tanta raiva. Então, quando eles voltam, se eles voltam para você, é para se vingar.
de um jeito ou de outro, sabe? Ou é pra voltar pro relacionamento, pra tentar te sugar no relacionamento só pra depois ele terminar com você, porque eles não aguentam ser rejeitados. Então, às vezes, tem raiva de você, não gosta de você, porque não gosta mesmo, né, gente? Nunca gostou pra te tratar do jeito que te tratava. Mas às vezes eles voltam, querem sugar você pra dentro, só pra depois eles de judiarem de você e terminar com você. Entendeu? E a gente que volta, se acontece de a gente voltar, a gente vai se sentindo mais idiota ainda. Eu devia ter ficado fora, não devia ter voltado, né? E muitas pessoas, como eu falei em outro vídeo, querem se vingar deles, mas não façam isso, para vocês não correrem perigo, porque eles, como vocês já sabem, já falei antes, vão se vingar de forma muito pior do que a gente pode fazer. Então, o melhor de tudo é manter contato zero, desaparecer, trocar a chave da casa se precisa, sabe? Trocar de número de telefone se for preciso, sabe? Parar de falar com os amigos deles, parar de falar com a família. É o melhor de tudo pra gente se proteger quando o cenário é esse, quando eles sabem que você sabe quem eles são, né? O melhor a fazer é isso, para você não correr essa consequência. E o terceiro cenário é quando você descarta a pessoa emocionalmente e mentalmente, mas não fisicamente. Então, a gente descarta emocionalmente, não sente mais nada pela pessoa, sabendo ou não quem elas são. Você pode ou não saber quem elas são, mas chega uma hora que você está tão exausto, porque você está sendo tão manipulado. Isso geralmente acontece com vítimas manipuladas. A pessoa fica exausta de estar vivendo do jeito que está, e muitas vezes está no relacionamento por medo e não consegue de sair desse relacionamento pelo fato do medo. Às vezes é por causa dos filhos, porque acha que o melhor a fazer quando tem filho é ficar no relacionamento abusivo, quando na verdade, às vezes você pode estar fazendo até mais mal para o seu filho, porque é isso que eles estão vendo de exemplo, né, de relacionamentos, e daí no futuro talvez eles acabam tendo que pagar por isso, não agora, mas depois, né, vivendo tudo que você está vivendo depois na vida deles. E é por isso que eu falo, se vocês têm filhos, já fiz um vídeo também sobre isso, se você está num relacionamento abusivo, você não precisa ficar nesse relacionamento só porque você tem filho. Continua aí, vai no advogado, pega todas as informações que você precisa. Se você tem medo, vai na polícia, pega todas as informações que você precisa antes de sair de casa, para você ter mais segurança em si, para você dar esse passo que é tão importante na sua vida e na vida dos seus filhos. Mas geralmente todo mundo nunca vai falar para você ficar no relacionamento abusivo. Todo mundo vai querer que você saia, porque você pode correr risco. A gente não sabe quem esses loucos são, a gente não sabe como eles vão estar se sentindo no dia seguinte, como eles vão nos tratar, o que é que vai fazer eles ficarem com raiva, o que não vai fazer. Então todo mundo sempre fala para você sair. Se você acha que não tem forças para fazer isso, procura um psicólogo, faça terapia para você pegar essa força, essa autoestima de volta, para você conseguir fazer isso por você e pelos seus filhos, né? Um outro motivo de uma pessoa ficar no relacionamento, descartar o narcisista, mas continuar, né, no relacionamento, é porque não consegue acreditar no tamanho da maldade deles, né? Vive numa negação. A pessoa geralmente não tem informação quando isso acontece, não sabe que a pessoa é narcisista e não consegue acreditar que há pessoas no mundo dessa forma. Então as pessoas, como foram tão culpadas durante o relacionamento inteiro, acabam achando que a culpa é delas, acabam achando que se elas saírem do relacionamento, elas vão ainda ser piores do que elas já acham que são, porque o narcisista conseguiu colocar na cabeça delas que elas são pessoas horríveis, né? Isso que geralmente acontece. E porque há essa mudança de personalidade que é o que o narcisista quer que você acredite, que você é uma pessoa má. Eu também fiz um vídeo sobre isso, se vocês não viram, eu vou colocar para vocês verem, mas não deixem de ver, porque às vezes você acha que você é um narcisista e você vai estar fazendo mal para a pessoa, sendo que é isso mesmo que ele manipulou você dessa forma para conseguir isso de você. Um outro motivo de a pessoa ficar no relacionamento, descartar o narcisista no relacionamento, né, fazer pedra cinza, é a pressão de fora. Porque as pessoas falam, ah, pessoa boa, não vai fazer isso. O narcisista consegue manipular as pessoas de fora tanto que eles fazem essa pressão para você não sair do relacionamento, não sabendo nada do que está acontecendo lá dentro, porque geralmente, como eu já falei em outros vídeos, a gente não conta os podres, né, de um relacionamento, principalmente quando os podres são podridão mesmo, né, a gente geralmente não conta. E daí, como eles não têm a nossa informação verdadeira, só têm a informação deles, de como eles aparentam, de como eles tratam a gente na frente dos outros,
Todo mundo de fora acha que eles são pessoas ótimas e ficam colocando pressão para você ficar. Ah, mas isso vai mudar, isso vai passar, isso e aquilo. E as pessoas acabam ficando, perdendo a vida inteira, esperando que uma coisa mude e não vai mudar, né? Outra coisinha é religião, né? Do outro lado agora. Quando a pessoa é religiosa, que foi no meu caso, como eu te contei, como eu contei para vocês, até eu não ter essa informação, eu me senti mais leve com a palavra do meu pastor, eu fiquei no relacionamento, né? Às vezes as pessoas ficam presas no relacionamento achando que falaram sim quando casaram e vai ter que comer, né, o pão que o diabo amassou, mas não é assim, né? Deus não quer isso pra gente. Deus quer que a gente seja feliz em primeiro lugar. Não, a gente não nasceu, gente, para sofrer. A gente nasceu para viver feliz, para conseguir dividir a nossa vida com outras pessoas, dividindo coisas boas, não sofrendo. Um outro motivo é medo de ficar sozinho. Muitas pessoas morrem de medo de ficar sozinho porque o narcisista colocou na cabeça que você não vai achar ninguém nunca que vai gostar de você, que você é uma pessoa horrível, que você é horrorosa, que você é gorda, que você é imbecil, que você é isso, que aquilo, e você acabou acreditando de tanto que você ouviu isso, né? E daí você não acreditou nisso e tem medo de ficar sozinho, você tem medo de nunca encontrar ninguém que ature tudo isso de você, quando na verdade é tudo mentira, quando na verdade é tudo o oposto disso, né? Eles se espelharam em você quando falaram isso, né? Eles estão falando isso deles mesmos, mas você acreditou nisso e precisa parar de acreditar nisso, porque isso não é verdade. Não tenha medo de ficar sozinha ou sozinho, porque vocês são pessoas maravilhosas, empatas, que vocês são pessoas que merecem o bem e terão o bem. Uma outra coisa é vergonha, né? Vergonha de enfrentar o mundo afora. Como eu falei num dos meus últimos vídeos, que as pessoas são tão julgadas pelas pessoas de fora do relacionamento que tem vergonha de enfrentar o mundo afora, né? Sendo julgada, falando, falei para você fazer isso, não falei para você fazer aquilo. E daí a pessoa tem medo e vergonha de sair de casa. Uma outra situação também é sentir culpa, né? Como eu falei, como igual no primeiro cenário, que você sente culpa que se você não estiver lá para ajudar a pessoa, que eles pode acontecer alguma coisa com eles e a culpa vai ser sua. Não, gente, a gente tem que pensar que se acontecer alguma coisa com eles, a culpa é deles, né? Tem gente que. Eu já passei por isso também, sabe? O meu ex falando que ia se matar, que se eu não voltasse com ele, se eu terminasse, ele ia se matar, que os filhos dele iam ficar sozinhos, isso e aquilo, sabe? É tudo mentira. A pessoa que quiser fazer alguma coisa com ela mesma vai fazer, independente ou não de você ficar com ela ou não, sabe? Primeiro, eles fazem isso para fazer chantagem emocional com você. E já fizeram tanto que você nem precisa saber se a pessoa é narcisista ou não. Você fica no relacionamento achando que isso é verdade. Achando que se você sair do relacionamento e acontecer alguma coisa com essa pessoa, que a culpa vai ser sua. E não é. Né? Você já sofreu tanto, você já aturou tanto. É você que precisa de ajuda. Uma outra situação também é das pessoas que continuarem com o narcisista, mesmo na cabeça, achando que não sentem mais nada, é porque acostumaram com esse tipo de tratamento. Isso é muito triste e perigoso para a pessoa também não cair na depressão. Foi assim que eu caí na depressão profunda. Eu me acostumei a ser maltratada. Eu me lembro, gente, que quando ele começou a me xingar de várias coisas absurdas, eu nem sabia o que ele estava falando, que eu tive que pegar um dicionário urbano para saber o que aquelas palavras significavam. E no começo foi um choque, que nem da primeira vez, né, que ele me abusou fisicamente, mas aí eu fui me acostumando. E esse que é o perigo. Isso que é perigoso, gente. Que você vai se acostumando, daí você fica completamente amortecido para as coisas ruins que acontecem com você, achando que isso é normal. Se a pessoa pergunta se você tá triste ou feliz, você nem sabe, porque você não sente nada. Isso que é depressão, gente. A pessoa fazer mal para você e você não nem ligar. Isso é muito perigoso. Então, o que vocês precisam fazer, gente? Essa vergonha que vocês têm tem que ser menor do que o amor que você sente por você mesmo. O seu amor próprio tem que ser muito maior do que qualquer outra coisa, do que vergonha, do que medo. O seu amor próprio tem que estar sempre em primeiro lugar. E foi isso que o narcisista quis tirar de você. Foi isso que ele conseguiu tirar de você. Então,
Se você está aqui agora ouvindo esse vídeo, aprendendo sobre o narcisista, continua fazendo isso para você criar forças e conseguir sair desse buraco, porque você vai conseguir sim, eu tenho certeza. Continua fazendo isso, procura um psicólogo, não desista de você mesmo, você merece muito mais do que tudo isso. O mais importante disso tudo, gente, é que a gente é forte, vocês vão conseguir. Se vocês saíram do relacionamento sabendo ou não que a pessoa era narcisista, parabéns por conseguirem. Continuem fortes, continuem fazendo contato zero. E se precisarem de mim de alguma ajuda, uma resposta das suas perguntas, podem colocar aí para mim embaixo. E se você já saiu do relacionamento com o narcisista, me responde aí. Você saiu sabendo ou não que ele era ou ela era narcisista? Espero de vocês. Fiquem com Deus, a gente vai se falando. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.